Olá, mais uma vez aqui no Inspirar Negócios 2026, que é um podcast da Matriz Group, que é a maior importadora e distribuidora de frascos, válvulas e tampas do Brasil. Mais uma vez com a minha colega gerente comercial da Matriz, Joelma Freitas. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um pouco de aprendizado, conhecimento para vocês e aprender mais um pouco também, né? Lembrando que esse episódio, na descrição, quem quiser baixar o nosso guia Sim. de tendências da perfumaria 2026, o link vai estar lá. Assim como um e-book dos episódios de 2025 com os convidados que nós trouxemos. Quem às vezes gosta de ler e ter esses insights estão lá no nosso e-book ou se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com seus colegas, com as pessoas que trabalham nesse mundo de embalagens, da perfumaria, cosméticos e farma. E Jô, hoje, muito honrados, né, de trazer um grande profissional. Sim. Que é o Leandro Andrade. Leandro, como vai? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero, de alguma forma, contribuir um pouquinho com o meu conhecimento. Sem dúvida nenhuma. O Leandro, ele é um especialista em embalagens no Boticário. Então, eu acho que aqui nós vamos ouvir bastante dicas. Eu acho que nós vamos ouvir um profissional que tem bastante bagagem. Me parece que ele tem bodas de prata já de profissão. Olha. São 25 anos. Mas nós vamos deixar um pouco o Leandro contar as histórias, como é que essa profissão chegou na sua vida. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Um bom dia para quem está nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Tudo começou, Denilson, quando eu observava meu pai trabalhar, né? Meu pai, durante um bom tempo, ele trabalhou numa indústria gráfica, né? Ele iniciou lá atrás na parte da colorimetria, na rotogravura, e ao longo da jornada dele, ele se aposentou como gerente industrial de uma empresa gráfica. Então, em um desses períodos, né, que ele ia e voltava da empresa, eu observava, ele trazia alguns recortes das embalagens que eles produziam lá, e aquilo foi me chamando a atenção. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, pai, queria trabalhar com isso daí, o que eu preciso fazer? E aí foi quando eu comecei a traçar toda a minha formação voltada para essa questão do desenvolvimento, né? Fiz um curso técnico em Química, me formei em técnico em Química, sou bacharel em Química, sou professor de Química, Física e Matemática também, né? Porque durante o período aproveitei e já fiz. E fiz a minha especialização em engenharia de embalagens ali pela Mauá, né? Então, tudo começou lá atrás, quando eu vi o meu pai, né? E trabalhei nessa empresa chamada Itaipava, em embalagens flexíveis, onde eu entrei na área de colorimetria, na fábrica de tintas, e fabricava tintas para rotogravura. Então já vem de berço aí a história, né, olhando para o seu pai, já criou essa vontade, esse desejo de estar trabalhando com isso, né, Leandro? E aí o que a gente vê muito hoje, a gente fala muito de empreendedorismo, né? Os pequenos empresários têm começado, e a gente fala muito a questão da embalagem, né, Denilson? A embalagem hoje a gente vê como uma estratégia. Em que ponto você que está muito nesse mercado, em desenvolvimento, você acha que a embalagem é um ponto estratégico? Como ela funciona aí para quem está começando? Sim. A embalagem, de um tempo para cá, ela começou a ganhar bastante relevância, né? Antigamente, quando eu posso falar antigamente, né? Porque já se vão 25 anos, né? Então, geralmente, quando a gente começava a desenvolver uma embalagem, as pessoas falavam assim, não, vamos desenvolver o produto e a gente vai colocar naquele frasquinho ali, ou então naquela bisnaguinha ali. Então, trazia um olhar para a embalagem, mas não dava a importância que aquele produto, de fato, ele tem para a comercialização daquele produto final, né? E de um tempo para cá, a embalagem ela passou a ser vista como um papel muito importante. Por quê? A pessoa ela vai comprar um determinado produto através da embalagem e ela vai recomprar pela performance que aquele produto ele deu para ela. E quando a gente fala de performance, não é única e exclusivamente a performance do produto em si, mas eu costumo dizer que é a experiência que você proveu para aquela pessoa durante a utilização. Vamos pegar um exemplo simples, vai. Vamos supor que você compre um produto, um perfume,
né? Você viu, você gostou da embalagem, te chamou a atenção, elementos dourados, uma cor bacana, uma decoração bonita. E aí você vai fazer a primeira aspersão do produto e o jato aqui que vem no seu pescoço te incomoda um pouquinho. Ou então molha, não cria aquela bruma gostosa para você sentir as notas de saída, de transformação que o perfume tem, enfim. E a pessoa já fica meio que, né? Puta, não funcionou legal. Então, você já gera um desconforto nessa pessoa num simples fato dela dar a primeira aspersão do produto em você. Então, quando a gente fala de embalagem, hoje, existe uma preocupação muito grande de como atrair a atenção do seu consumidor. E tem a questão do público, né? Porque a gente tem um público muito jovem, hoje com essa tendência das influências, isso tudo no mercado tem feito a diferença, Bem né, lembrado, Denilson? é verdade. Né? Porque é o que o Leandro falou, muitas vezes você compra pelo que você vê. Né? A questão do design da embalagem faz a diferença, mas o que está sendo falado a respeito daquele produto? Exato. Né? E vem a questão da experiência, né, Denilson? É verdade. Eu acho que assim, muitos, hoje, com os influenciadores chegando, eles estão experimentando muito o desenvolvimento dos próprios produtos, criando os seus próprios produtos, né? E aí, assim, muitas vezes são pequenos, não são influenciadores, mas são pequenos empreendedores que querem começar nesse negócio, né? O que você diria de que esses empreendedores eles precisam se atentar nas partes técnicas de embalagem? Sim. Né? Primeiro que eu acompanho muito esses influencers, né? E da mesma forma que a embalagem ela veio conquistando o espaço dela, eu ainda sinto que falta um pouquinho para ela conquistar o espaço dela junto aos influencers. Por quê? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, quando um influencer está falando sobre uma determinada fragrância, uma determinada empresa e tal, ele dá uma pincelada sobre a embalagem, fala assim, olha, o frasco é bonitinho, chama atenção, tal, tem uma tampa diferente, tá, né? Mas ele já vai direto para as notas do perfume. Ele já vai falar a percepção dele daquele produto, o que ele sente, o que lembra aquilo ali. Mas ele não fala da forma como aquela embalagem está performando na mão dele. Então, acho que existe um caminho, né, entre esses influencers para eles também terem um olhar um pouco mais crítico ali para aquela embalagem, justamente para ajudar da mesma forma que ajuda, imagino eu, né, ajuda as empresas que fabricam ali as fragrâncias para entender quais são os caminhos, quais são as notas que o público está se direcionando mais, enfim, tudo mais, mas também fazer uma análise crítica da plataforma de embalagem. Né? A gente fala muito sobre sustentabilidade hoje, né? Economia de material, ou então mistura de materiais. Poderia ter ali uma vertente também para poder falar sobre isso. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que as empresas elas precisam olhar a plataforma, quando eu digo plataforma de embalagem, é o conjunto, tá? Não me remeto somente ao frasco de vidro, ou a tampa, a válvula, não. A plataforma do produto que ele está trabalhando. Tem que olhar com um pouco mais de carinho e atenção, porque aquilo ali é o que vai vender o produto dele. Então, ele tem que ter uma boa escolha do material, ele tem que saber entender em que posicionamento ele quer que o produto dele esteja, porque quando você fala de um frasco de vidro, especificamente falando, as indústrias vidreiras, elas produzem o frasco para sair tudo em qualidade A. Ninguém entra com uma produção para sair com um frasco ruim. Ele seta para qualidade A. Só que a produtividade dele, né? E a excelência, vou usar o termo de excelência, né? A excelência que você vai querer para o seu vidro é de acordo com o público que tu quer alcançar. Sim. Né? Então, assim, se eu quero uma embalagem perfeita, isenta de marcas, enfim, todos os atributos que numa produção de vidro acontece, eu vou pagar por isso. E você precisa de alguém ali para ir dando essas dicas para você. E aí, para não ficar muito extenso na minha fala, isso se aplica para a válvula, isso se aplica para a tampa, isso se aplica para o cartucho, para o rótulo. Então, assim, ter este cuidado, entender o seu produto, qual é o mercado que você quer atender, qual que é o público que você quer falar, né, é muito importante.
Fale. Eu ia comentar a respeito disso, porque quando a gente quando falando ainda em embalagem, né? Porque é o que você falou, tá se falando do produto e a embalagem. Eu falo, a gente compra com os olhos, né? Primeiro você vê, você gosta e depois Exato. você adquire. Né? E a gente está falando, por exemplo, até a colocação de um produto desse numa gôndola, dependendo do tipo de escolha, aquilo não fica viável para apresentação, pode levar queda, né? Levar alguns tombos, digamos assim. E aí, falando na escala industrial, na questão de produção, a escolha de uma embalagem, qual a viabilidade técnica antes de aprovar mesmo um projeto? Tá. Assim, falando mesmo em produção, que agora entra mais no que... Sim. Essa pergunta, Joelma, ela é muito bacana, sabe por quê? Porque geralmente quando eu tenho esses bate-papos assim de forma informal com os amigos, ele fala, mas o que você faz? Como é que você desenvolve essas embalagens, né? É importante. Eu costumo dizer para eles o seguinte, que a gente começa a pensar numa plataforma de embalagens desde a hora que a gente vê alguém usando alguma outra coisa. Por quê? O desenvolvedor de embalagens, ele tem que pensar de uma forma sistêmica. E isso eu aprendi com um grande mestre, que eu vou referenciá-lo aqui. Não sei se ele vai me dar a honra de assistir esse podcast, mas foi com Cabral, que foi o meu mestre lá na Mauá, na minha pós-graduação. É uma pessoa que eu admiro demais e assim, tudo que ele fala eu paro para escutar, porque de alguma forma eu vou aprender alguma coisa com ele e continuo aprendendo até hoje. Uma embalagem, ela não termina quando acaba o produto. Né? Porque aquela embalagem ela vai para o lixo ou vai para uma cooperativa e ela vai para algum lugar que vai ser retrabalhada. Então, quando uma pessoa ela começa a pensar num desenvolvimento, ela tem que entender quais são os intempéries que essa embalagem ela vai sofrer ao longo da vida útil dela. E tentar ser o mais assertivo possível desde o momento que ele começa a projetar. Em que sentido? Essa embalagem, essa volumetria, eu estou com um bom acondicionamento? Eu vou ter uma cubagem boa da minha caixa de embarque que vai chegar nos meus CDs? Eu tenho espaço vazio na minha caixa de embarque? Porque às vezes a gente, assim, e não trazendo ali um pênalti para quem cria, mas o design, geralmente ele não está pensando de forma sistêmica. Ele quer sim entregar um produto bonito e que chame atenção. Quem vai ajudar e contribuir com esse design é você, é o cara que conhece da embalagem, ele vai dar os toquezinhos finos para falar o seguinte, olha, você deixou essa embalagem com, sei lá, um size impression X. Reduz aqui 20% que a gente vai ganhar aqui, ali e ali. Vou ser produtivo, vou ter um melhor aproveitamento logístico, vou ter uma melhor cubagem na minha caixa de embarque, vou ter uma melhor performance no meu processo produtivo. Então, o profissional de embalagens, eu costumo dizer que ele é o cara que rege toda a sinfonia ali para que você faça um desenvolvimento perfeito ou mais próximo da perfeição. Por quê? A perfeição ela também não existe. Você sempre vai desenvolver uma embalagem para aquela situação. Pode ser que daqui a 6 meses aquela situação mude e você precise fazer algum ajuste. Mas naquele momento, para aquela situação e para aquelas ferramentas que você tinha naquele momento, aquele foi o melhor caminho que você pode seguir. E olha, me ocorreu agora uma coisa que eu não tinha pensado, talvez vocês, obviamente, a Joelma, você tenham pensado nisso. Hoje, o pequeno empreendedor ele pensa no desenvolvimento do produto, mas tem a questão da caixa de embarque, quantas pode empilhar, quantas não pode, qual é a quantidade mínima por caixa, porque também ele vai vender para um ponto de venda que vai receber, vai armazenar e depois o promotor tem que pegar essa caixa e levar para o ponto de venda. Como é que isso é pensado? Isso é pensado no design, entra a área comercial junto da indústria pensando, não, eu quero com 48 unidades, faz a caixa com 48. Não, quero desovar de 24 em 24. Como é que isso é pensado? Isso é uma somatória de conversas, tá, Denilson? Porque, assim, existem modelos de negócio onde as empresas vendem caixa fechada. Tem modelos de negócio onde a empresa vende caixas múltiplas, né? Onde você tem vários produtos na mesma caixa. Mas, idealmente, no meu conceito, a embalagem ela tem que ser pensada para uma caixa unitária onde você só vai vender ela. A forma como a empresa ela vai tomar dali para frente de decisão de como ela vai comercializar é uma particularidade do negócio, porque muitas vezes ela tem outros SKUs e que
esses compradores, eles não querem pegar uma caixa cheia, né? Eles querem pegar uma caixa fracionada. Mas aí existem outras formas de você fazer essas correções dentro dessas caixas que a gente fala múltiplas, né? Para que essas embalagens elas resistam isso daí. Ah, entendi. Então, mas no caso de um produto único, né? Tá. Isso também pode ser desenvolvido junto com o designer. Falou, olha, vamos Sim. fazer caixas com 24 unidades para a entrega para o distribuidor e do distribuidor para o ponto de venda, né? Sim, só que isso não é uma regra para todas as plataformas. E eu te exemplifico. Exemplo, tá? Quando a gente fala de embalagens rígidas, como um próprio perfume, e olha só que interessante essa sua pergunta, porque aí mostra mais uma vez a avaliação sistêmica que a pessoa ela tem que ter quando ela desenvolve embalagens. Falando de uma plataforma rígida como perfumaria, na hora que você vai estruturar a tua caixa, você definiu qual que é a tua plataforma, definiu o seu cartuchinho nas melhores condições possíveis e tal, e você concluiu, vamos fazer um exemplo hipotético aqui, vamos supor que você concluiu que a tua embalagem vão ter 48 unidades, você não tem espaço vazio, não tem nada. Só que na escolha da caixa de embarque para este produto em específico, você não precisaria gastar muito dinheiro na caixa de papelão. Por quê? O próprio vidro ele é empilhável e ele tem a sua propriedade mecânica, a resistência à compressão, que não necessariamente você precisaria ter uma caixa com uma coluna forte para aguentar o empilhamento que você vai decidir. Tudo que você me perguntou é uma questão de escolha. Tem empresas que têm um determinado modelo de altura, que vai lá nos racks de acondicionamento, outras um pouco mais baixo. Entendeu? Então, dependendo do modelo de negócio, você vai se adequando. E aí, onde é que eu faço esse gancho com a caixa de embarque? A mesma regra não se aplica, por exemplo, para uma caixa de bisnagas. Ah, sim. Porque a bisnaga, ela é mole, ela não tem a mesma resistência à compressão que um vidro tem. Então, você precisa, sim, que as colunas dessa caixa, ela faça o papel de autossustentação, né? Para que você possa empilhar. Então, tudo isso é importante porque, no final das contas, você tem um produto muito bem dimensionado da melhor forma possível para que você tenha, no final das contas, uma lucratividade maior. Interessante, né? Falando ainda a respeito disso, Leandro, o que a gente vê muito, né? Muito retrabalho, né? A gente fala hoje como distribuidor, muitas vezes, dependendo do jeito que a gente recebe o material, para não se criar um retrabalho, a gente pede todas essas especificações. Vamos supor, se o produto é muito pequenininho, aí cabe uma quantidade maior na caixa. A gente vai definindo os múltiplos de venda de acordo também com a capacidade do produto. E aí você falou algo interessante, bisnaga. É um produto que, se você não pode empilhar ele em pé, né? Então, eu acho que tem que ter muita essa integração entre P&D, fornecedor, né, Denilson? E o designer mesmo para que não gere retrabalho, né? Exato. E mais um assunto que a gente vem falando muito aqui, todo mundo que vem, a gente contribui um pouquinho. Hoje a gente se fala muito em sustentabilidade, né? Hoje eu acho que de uns 10 anos para cá está muito em alta, a gente sempre está falando em sustentabilidade. O que você acha? É diferencial ou é obrigação? Eu como desenvolvedor, eu vou no time da obrigação. Mas respondendo a sua outra pergunta ali sobre especificação, que você fez ali na sua fala também, a especificação técnica de qualquer embalagem, fazendo uma analogia com culinária, né? Ela é a receita do bolo. Ela é a receita daquela embalagem na qual você precisa cumprir para que ela traga para você todos os atributos e todas as características pela qual ela foi projetada. Então, assim, a especificação de embalagem, ele é o documento primordial entre cliente e o próprio fabricante da embalagem. Porque ali você vai deixar muito claro para ele quais são os elementos e quais são as características que são importantes para que aquela embalagem ela cumpra durante o processo dela de uso, de transporte e até mesmo do descarte, né? Se a gente não tiver uma especificação muito bem azeitada e compreendida entre as partes, gera o retrabalho. Poxa, mas você não pediu isso para mim na especificação. E existem duas coisas que são fundamentais na especificação técnica, tá? E aí eu já fazendo um gancho para indústria, tá?
A gente vai complementando aqui conforme a gente vai conversando, tá? Existem os pontos que são importantes ter na especificação técnica e que são fundamentais para o seu processo produtivo dentro da empresa na qual você trabalha. E existe as especificações que são importantes para que aquela embalagem ela sempre seja entregue da forma como você pediu. E por que eu digo isso? Hoje, uma das coisas que é muito onerosa dentro de uma empresa que compra embalagem é manter uma área de qualidade para poder fazer inspeção. É complicado mesmo. Né? Muito complicado. Então, e como é que você resolve parte desse problema? Quando você fecha uma especificação técnica, onde você conhece o seu processo, você conhece como o seu produto ele vai ser manufaturado, eu não preciso pedir na minha especificação técnica, que vai ser o meu controle interno, todos os atributos que eu preciso que aquela embalagem me cumpra. Não, eu posso me focar somente naquilo que é importante para o meu processo. Uma altura, um diâmetro, caso ele vá num puck, resistência à queda, dependendo do material. Sim. Agora, eu preciso medir o raio do fundo desse frasco. Não preciso, ele não vai ter problema para mim, mas ele é importante no todo. E quem tem que me garantir isso é o fabricante da embalagem. Mas ele tem que estar na minha especificação. Então, a pessoa quando cria a especificação técnica, ela tem que ter esse senso, sabe? Esse olhar para entender o que é importante para a empresa e o que é importante para o produto. Produto ainda, embalagem. Não estou falando produto fechado, sabe? E falando de sustentabilidade, Joelma, ela é primordial porque a gente sabe que os nossos recursos são finitos, né? É verdade. E vivemos num mundo onde se consome muito. Né? Se a gente olhar e fizer as contas de quanto se gasta de água, quanto se gasta de energia, e você colocar isso na conta de uma embalagem, você vai se surpreender. Né? O quanto a gente gasta de energia e água para se fazer uma embalagem. Né? E quando você tem a possibilidade de reciclar isso daí, e dependendo do material que você trabalha, você tira algumas etapas desse processo de obtenção, por exemplo, de um polietileno, de um polipropileno, né? Óbvio que tem a lavagem, tem a descontaminação, mas quando você pega ele, tira lá do craqueamento do petróleo, tararana, você tira toda uma parte da cadeia que você já não está gastando energia, não está gastando água, não está gastando nada. Sim. Você vai para metade dela. Então, por isso que eu acho que a sustentabilidade ela é importante. Agora, como a sustentabilidade está diretamente relacionada a custo, aí é uma outra vertente, né? Porque aí entra naquilo que a gente comentou. Qual é o perfil do seu público que você quer alcançar, né? Como é que as pessoas hoje, né, elas entendem a questão da reciclabilidade? E é papel do desenvolvedor, né, mostrar de alguma forma, contando uma história na tua embalagem, através de um comercial, através mesmo da própria fala durante a venda do produto no ponto de venda, mostrar para a pessoa que ela está em algumas vezes, né, pagando um pouquinho mais caro, mas ela está deixando para trás ali de trazer malefícios, vamos dizer assim, para o meio ambiente. E se aquilo, né, tocar na pessoa e ela entender o propósito daquilo, eu acho que a sustentabilidade vai ganhar cada vez mais força. Verdade. É mais cultural também, né? Também. Eu acho que é a questão de ser um pouco cultural. Um pouco não, totalmente, né? Porque a gente... Agora que vem se envolvendo, já tem pessoas que têm mais, independente de ter um direcionamento ali na embalagem, a gente já faz a reciclagem, já separa os materiais, até em casa no dia a dia, mas é cultural, acho que também tem a parte cultural também que influencia bastante, né, Denilson? E a gente teve aqui, acho que foi o Antônio Celso, inclusive, né, que trabalhou muitos anos também em grandes indústrias, a gente estava conversando sobre isso, e a gente vê algumas iniciativas no exterior, de refil de perfume, né? A Jaqueline também é uma designer de embalagem, ela falou assim, mas tudo bem, mas como é que vai vir esse refil? Em que material ele vem? Sim. O Antônio Celso colocou, mas é um refil, mas alguém estudou a durabilidade da válvula? Ela aguenta quantos, né? Por quantos refis? Porque uma coisa é uma válvula preparada para um perfume de 100 ml, 50 ml. Agora, ela aguenta 200 ml, 300 ml, quero dizer, não em capacidade, mas em reusos, né? Esse é um outro ponto. E um ponto que também nos chama a atenção é que a válvula de recrave,
ela veio também no sentido de passar uma segurança para o cliente de que o produto não foi adulterado, né? Sim. E usar uma válvula de rosca, como alguns perfumes do exterior até usam, porque lá a mentalidade é um pouco diferente, a cultura é um pouco diferente. Aqui no Brasil, não sei se isso funcionaria. Essa discussão, você que trabalhou e trabalha em grande indústria, essa discussão passa... Sim. E só terminando ali, quando você falou da parte cultural, isso é um fato, sabe? E muitas vezes a pessoa, ela não tem, não porque ela não quer comprar o reciclado porque é mais caro ou alguma coisa que veio de fonte renovável e tal. É porque ela não tem a informação correta chegando no ouvido dela. Então, acho que sim, eu acho que vale a pena investirmos cada vez mais em comunicação, as empresas investirem em comunicação, botar os diferenciais do seu produto, mas também precisamos de políticas públicas eficazes para que a gente possa ter as coletas seletivas de forma justas e de forma adequada. A gente que mora em prédio, eu moro em prédio, nós fazemos coleta seletiva no prédio. E muitas vezes eu vejo o pessoal separar o material e quando chega o caminhão de lixo joga tudo junto. Então, assim, é um cenário que a gente precisa evoluir muito em relação aos países lá fora, né? Eu tive a oportunidade ao longo dessa minha jornada aí de visitar muitos países. China, Japão, Singapura, Europa, enfim, Estados Unidos. E a gente já vê essa conscientização um pouco mais aguçada, né? Então, acho que a gente tem um papel muito forte em treinar, dar a informação e cobrar para que essas embalagens sejam descartadas de forma correta. Agora, pegando a questão do refil, tá? Geralmente, quando a gente desenvolve um produto, né, o produto ele é fabricado, vamos pegar mais uma vez o caso do perfume que você citou ali, a embalagem rosqueada, mas serve para qualquer produto rosqueado, tá? Alguns com um tempo de vida um pouco mais longo, outros um pouco mais curto, mas o racional é o mesmo. Todo produto, toda perfumaria, ela é fabricada com margem de segurança no que tange ali ao funcionamento dos componentes. Óbvio que assim como qualquer outro produto, seja ele cosmético, seja ele farmacêutico, até mesmo um carro, né, que é um produto no final das contas e está numa escala de produção, você tem os outliers, né? Você pode pegar em algum momento uma válvula que não performou direito, enfim, e aí você tem o desconforto, mas idealmente falando, o produto ele é fabricado para ele ter uma sobrevida em relação ao que ele precisa cumprir, né? Quando a gente fala de refilagens, por segurança, né, é prática de mercado, independente da empresa, a gente conseguir fazer de 3 a 4 refilagens com uma perfumaria. Legal. Com segurança. Não quer dizer que ele não vá mais. Ele pode ser que vá. Depende do uso, depende da forma como... Se o produto caiu no chão com a válvula para baixo, você já pode reduzir o tempo de vida útil desse material, né? Mas em condições normais de utilização, via de regra, 3 ou 4 refilagens. E os refis, geralmente, eles são projetados para ter uma pegada de sustentabilidade na veia, né? Então, tem empresas que trabalham com refis de vidro, refis de alumínio, né? Onde quando você faz o cruzamento versus o refil e a embalagem principal que a pessoa comprou no mercado, já existe uma redução de sustentabilidade ali. Tem empresas que trabalham com alumínio, como eu te falei, e vidro, onde a embalagem principal pesa quase meio quilo quando você soma ali os componentes, né? E quando a gente fala de somar componente cartucho, berço, que é o envoltório, é o frasco de vidro, é a válvula, é a tampa. E quando você pega um refil, ele pesa 1/3 de tudo isso daí. E quando você faz a relação mássica de material de embalagens de um e de outro, você tem reduções de 60%, 80%, até 90% onde você entrega ali o produto para a pessoa, ele vai utilizar, só que você tem um material que tem um ciclo de reciclabilidade maior conhecido dentro do processo, né? Alumínio, plástico, vidro, enfim, são materiais que as pessoas já estão acostumadas a reciclar, né? E são materiais mais nobres, né? Enfim. Mas também tem a questão cultural, né? Por exemplo,
o custo que se paga ainda entre a embalagem principal e o refil, muitas vezes, ainda não é suficientemente atrativo para que a pessoa abra mão disso. Né? Falou tudo agora. Vamos supor que você tem um perfume lá que você já refilou 2 vezes. E aí você vai ver a arte do produto, você já não... Pô, meu produto já não estou vendo mais nem a marca dele. É ou não é? Isso é verdade. Porque por conta do uso, enfim, são fatores, né, que a gente se cerca durante o desenvolvimento, enfim, eu passei o produto, escorreu o granel ali, o bulk, sujou, manchou, não é para acontecer isso. Mas a gente sabe que a pessoa que é usuária de cosmético, ela não usa só aquele perfume, ela passou um creme, ela passou um hidratante, ela mexeu na graxa de um sapato e vai lá e com esse material pega no frasco, e isso não foi testado. E pode ser que ao longo do tempo e ao longo da utilização vai agredir a embalagem dele. E aí na hora que ele vai comprar, ele vai falar, pô, não, eu vou comprar um novo, não vou comprar o refil não, por mais que esteja bom. Né? Então é muito cultural isso daí também, sabe? Porque perfume também é uma coisa que você põe na bancada e é bonito de se ver, né? Exato. Eu gosto, exato. eu particularmente gosto, então... Exato. E essa questão de cultura, Denilson, é interessante. E aí, só fazendo um paralelo, se me deixar falar, eu falo. Vamos em frente. Isso. Vamos em frente. Então, eu tive não tem nada a ver com perfumaria, não tem nada a ver com cosmético, foi uma outra passagem da minha trajetória profissional, onde eu tive uma experiência que foi resolver um problema no Japão frente a uma condição de um produto que a gente estava entregando lá que não estava chegando 100% da forma como eles queriam. Se vocês quiserem, eu posso falar o que é. Foi uma passagenzinha que eu tive na JBS, né, de 3 anos, e o Japão, assim como a Ásia, é um grande consumidor de proteína animal. Frango, porco, principalmente frango. E eles compravam um produtinho chamado BLK, que é como se fossem as tirinhas de frango vendidas para estrogonofe, aqueles que parecem um retângulozinho, sabe? E os pacotes teriam que ser congelados de forma flat. Teria que ficar retinho. Aí eu passei a mão aqui. Retinho, né? E em alguns momentos, algumas caixas chegavam com ele com alguma ondulação. E eu fui para lá para mapear todo esse mercado de como eles precisavam que esse material chegasse realmente, quais eram os níveis de tolerância que a gente poderia ter, porque uma coisa é ser 100% flat, outra coisa é você ter uma margem que o processo dele absorve, né? E aí eu tive essa oportunidade de ir para lá, passei 30 dias rodando todos os nossos clientes de food service, enfim, para entender essas particularidades. E aí onde é que eu quero chegar é na parte da cultura que você acabou de falar daqui, sobre adulteração e tudo mais. Nós fizemos um container aqui no Brasil, eu acompanhei todas as caixas entrarem nesse container, foram 5 containers, cada container 2.555 caixas. Acompanhei fechar o lacre e colocamos esse material no oceano para ir para lá. Depois de 60, 70 dias, eu fui encontrar com esse material lá. E aí veio o primeiro choque de realidade, né? Quando eu cheguei no porto para fazer o desembarque lá do container, eu me deparei com uma situação que foi muito, muito bacana de ser vivenciada. Não existe uma logística onde o cara que comprou o container, ele recebe, ele estoca e ele distribui. Não. Lá no porto, ele já começa a fazer a distribuição do produto dele. Só que assim, eu comprei 15 caixas, você comprou 20, ela comprou 30 caixas. Não existe ninguém conferindo quantas caixas eu peguei, quantas caixas você pegou e quantas caixas ela pegou. E eu perguntava, né? Falei assim, vem cá, vocês não vão conferir quanto ele tá pegando, ela tá pegando? A pergunta que vinha para mim é por que eu deveria conferir, sendo que ele comprou 10 unidades só e ela comprou 20, ele comprou 30. Então, quando a gente fala nessa questão de adulteração, eu acho que o maior enganado somos nós, né? Porque você, quando vai na 25 de março, e a gente sabe que a nossa realidade é essa, Sim. e você compra um perfume, seja de qual marca for, numa bandejinha, num isopor, com um stretch film aplicado nela, você sabe que aquilo ali não é original. Né? Você sabe que você não está comprando a ciência que tem por trás daquele produto. Né? Então, é você se enganar.
né? Então, acho que a cultura vem muito aí. Entendi. É isso mesmo, né? A gente falando ainda um pouquinho a respeito dessa questão de embalagem, de cultura, né? E a gente vê tudo se modernizando, né? Você está aí com bodas de prata, né? No ramo, mas assim, o que você enxerga daqui a 5 anos, por exemplo, Leandro? O que pode mudar na embalagem? O que você vê assim que vai ter um diferencial? Você vê mudanças estruturais que vão dar impacto para gente que utiliza muito, que trabalha com isso? Sim. Vamos falar assim a um curto prazo, né? Sim. Eu acredito que por uma questão de necessidade, e aí quando a gente fala de necessidade, é olhando para o viés de sustentabilidade, consumo excessivo de materiais, lixo, a questão cultural também, enfim. A tendência de vendermos embalagens com maiores volumetrias e é que essas embalagens possam ser reabastecidas nos pontos de venda. Agora, como é que nós vamos evoluir para isso? Porque tem toda uma questão de segurança, tem toda uma questão de reenvasar um produto e você revalidar aquela matéria-prima que você está colocando ali dentro. Enfim, eu acho que tem muito para se evoluir nesse ponto aí. Existem muitos estudos rolando nesse caminho aí, né? Mas eu acredito que a embalagem, propriamente dita, ela não vai deixar de existir. O profissional não vai deixar de existir, mas a gente vai ser obrigados a pensar de uma forma diferente em como utilizar isso daí e como desenvolver as embalagens daqui a 5, 10 anos. Um perfume que hoje é de 100 ml, se você passar ele para 150, olha quanto a gente já ganha aí de vida útil desse cara, né? Olha o quanto você pode ganhar em termos de economia de material de embalagem, o quanto você pode melhorar em saving de processo produtivo, né? E todos os outros pontos que a gente pode elencar aqui, logístico, distribuição, tudo. Né? E aí é porque eu imagino que você esteja falando daqueles supermercados que começaram, acho que na Europa, a fazer, por exemplo, grandes envases. O cliente leva o recipiente e ele abastece com amaciante, Exato. ele abastece com o sabão líquido, e aí ele só leva o recipiente e paga aqueles litro, 2, 3 litros do invase. Eu acho que isso é interessante. Exato. Mas também cultural, né? Eu acho que a Europa, acho que pensa um pouco diferente, porque assim, é um povo que passou por guerras, isso é uma coisa que é do povo, né? Aqui no Brasil, eu não sei o quanto isso vai funcionar, é meio como o caminhão da Cândida, né? Que as pessoas fazem, né? De levar o seu invase lá, né? Mas em termos de outros produtos, o que a gente... Aí entra a questão econômica, né, Leandro? Porque a gente está vivendo alguns momentos delicados da economia, para variar um pouco, né? Eu não me lembro no meu momento de vida de não ouvir a palavra crise em algum momento do ano, né? É verdade. E a gente tem visto muito pocket size aqui no Brasil ganhar um pouco de força, né? Nós tivemos aí um aumento dos frascos de 15 30 ml até para perfumaria. E vi iniciativas de Natura, Boticário, por exemplo, de lançar body splash de 60 ml. E isso gera experimentação. E aí a gente tem percebido um pouco disso, a experimentação com baixo desembolso, né? Então a pessoa desembolsa um valor menor, aí depois ela gostou do produto, aí ela vai para o 100 ml e aí ela pode ter uma economia pagando por 150 ml de perfume. Vocês discutem isso também? Sim, tem sido discutido? Isso é real, né? É real, isso acontece, mesmo porque muitas vezes as pessoas... ainda mais hoje, né? Enfim, na jornada que muitos consumidores têm de viagens, não quer levar o perfume inteiro, né? E ele precisa de alguma forma para poder levar. E pode ser os de 30, pode ser os pockets, pode ser o de 60 ml aí no caso do Body Splash. Mas eu acho que o desenvolvimento dessas embalagens, mesmo as de entrada, elas também devem ser pensadas para quando esse rapaz ou esse consumidor ele comprar o de 200 ml, ele não descarte a de 60 e ele utilize ela nesses momentos. Interessante. Interessante. É verdade. Tanto para o splash como para o frasco de perfumaria, enfim, eu acho que aí entra a questão
sistêmica da coisa. É você desenvolver algo pensando sim em como puxar o consumidor para você, porque ele precisa conhecer o seu produto para saber se ele gosta ou não. E como é que você faz isso? 30 ml, 10 ml? Tem empresas que usam os promocionais, né? Aquelas canetinhas de 10 os provadores, ml, né? os provadores, enfim. Só que os provadores, muitos dele, na sua maioria das vezes, ele vem com aquela hastezinha para você aplicar. Mas ele não te gera toda a experiência que o produto ele te fornece. Através de uma válvula, através de qualquer outro aplicador, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de raciocínio lógico em conectar estratégia de venda, né, de captação de clientes com desenvolvimento de embalagens, mas como ele vai usar a tua embalagem ali depois que ele comprar a grande. Entendi. Acho que tem uma oportunidade. Eu não gosto de dizer que existe algo certo e errado. Eu sempre gosto de usar o termo oportunidade. Existe uma oportunidade para olhar essa estratégia de uma determinada forma que você consiga ser mais inteligente neste momento. Ju, por falar em provador, a gente tem válvula spray para provador a partir de quantos ml? 5 ml. A gente já tem hoje, já desenvolveu um provadorzinho, né? Que a gente fala já é um mini frasco, que é borosilicato, né? Sim. Porque eles já não são desse tipo de vidro, com 5 ml, Leandro. Então, Legal. já por causa dessa questão Fechados da experiência. com fogo no fundo, né? Então. Conheço pela questão da experiência, porque o cliente, ele quer, é o que você falou, ele quer borrifar, ele quer sentir. Muitas vezes você só pegando o provadorzinho, você passa aqui, às vezes até você esquece, joga lá na bolsa e vai embora, né? E não, e quando você pega o perfume, né, mesmo que ele seja mini, a experiência é outra, né? E uma coisa interessante. Exato. E uma coisa interessante, Denilson, como a gente estava falando de sustentabilidade, vamos supor que uma determinada válvula que já foi usada 3 ou 4 vezes, ela apresente problema. Por que não vender somente a válvula, sendo que o vidro ele ainda está em condições? Exato. Então, existe vou dizer de novo, existe uma oportunidade de ver a questão não só da fabricação do produto, do refil, como o abastecimento dos periféricos também, que possam ser utilizados de forma segura e que não gerem nenhum tipo de desconforto para o consumidor. Vamos supor que você tem um perfume da tua preferência lá e que você já usou 3, 4 vezes e a válvula começou a dar problema. Só que você é um cara que é antenado nas questões de sustentabilidade. Eu não quero comprar outro, o frasco tá bom. Exato. Eu não preciso de outro cartucho que eu vou abrir e jogar fora. Né? Não, eu quero só uma válvula. Você tem essa válvula? Você não vai precisar ir nessas lojas informais que vendem válvula disso, válvula daquilo, que até vai servir. Mas talvez não vá te trazer a experiência que a válvula correta vai trazer. Porque isso é um ponto interessante. Olha como a gente vai conectando as coisas, né? Quando a gente fala de especificação técnica, né? Você especifica... Olha só que interessante. Vocês devem saber mais do que eu também, né? Estou aqui falando para gente que conhece de produto, hein? Olha a responsabilidade. Existem válvulas que são de dosagens para 90, 100, 120 microlitros, 150 microlitros, quando a gente fala de perfumaria. É verdade. E cada válvula dessa daí, ela, além do compartimento ali que a gente chama da câmara, onde a gente guarda o produtinho, né? Eu estou usando esse termo porque eu não sei quem é que está nos assistindo, então eu não vou usar muito tecniquez não, tá? Você tem a pastilha por onde vai sair o produto. E essa pastilha, ela tem fator fundamental na experienciação do consumidor. Porque lá dentro daquela pastilhinha que é minúscula, você tem a saída, você tem um compartimento ali onde você faz o turbilhão da saída do produto. E por isso que quando você vê no mercado válvulas que abrem a 45 graus, válvulas que abrem a 60 graus, a 90 graus e válvulas que soltam brumas, que parece uma nuvem na hora que você aperta. Assim. Então, tudo isso vai gerar uma experienciação para o seu consumidor. E tudo isso vai trazer uma percepção de valor ou não para o teu produto. Interessante. E agora, falando de design, né? Assim, vamos falar do designer. Agora, Leandro Andrade, né? Eu queria que você falasse um pouco das experiências profissionais, depois que você começou com embalagens lá atrás, né? Muito do que na indústria de embalagens, na Itaipava. Mas depois que você entrou em outros mercados, na perfumaria, até o seu momento atual,
você hoje também, junto com o Maurício Camin Filho, estão com um curso. Eu queria que você falasse desse teu momento profissional atual e depois como é que nasceu essa ideia desse curso. Tá. Durante um bom tempo, e falando sobre o design, durante um bom tempo, o design ele não tinha toda a vivência e toda a preocupação que precisaria ter no momento que você vai desenvolver ou projetar uma embalagem. Por quê? Ele usava muitos recursos que os fornecedores eles tinham ali na época e ainda usamos hoje, né, para poder pegar aquela embalagem e lapidar ela dentro de uma viabilidade técnica, né? O design ele sempre foi muito aberto e isso não pode perder, tá, pessoal? Acho que isso é o que garante que a gente tenha cada vez mais produtos, né, diferenciados, mas hoje o design ele está muito próximo do desenvolvedor de embalagens e muitas vezes ele já sabe de algumas limitações que existem em algumas tecnologias. Então, botando numa linha do tempo, Denilson, se a gente pegar o profissional de design de hoje, de 5 e de 10 anos atrás, são cadeiras totalmente distintas. Hoje, ele não tem a expertise de fazer todo o conjunto de embalagem funcionar, mas ele já sabe quais são as particularidades de cada um. Então, para nós que somos desenvolvedores, já é muito bacana isso daí, porque você já conversa com uma pessoa que já tem um mínimo de conhecimento daquilo que ela está fazendo, né? Agora, sobre o curso, né, e já indo ali para projeções para futuro, que eu imagino para minha carreira, primeiro, e conversando muito com o Maurício, como eu disse para vocês, é um amigão que eu respeito muito como pessoa, como profissional, design, né? E que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Nós estamos tentando, de certa forma, disseminar conhecimento, o pouquinho que a gente sabe, porque a gente nunca sabe de tudo. Você é uma somatória das experiências que você teve a oportunidade de vivenciar, né? Mas é uma forma muito bacana da gente contribuir para quem está começando agora ter pessoas que já vivenciaram alguns cenários, algumas situações que em algum momento ela pode estar vivenciando dentro de casa e ela está perdida e ela não consegue resolver o problema, né? Assim como também despertar o interesse de quem acha que desenvolver embalagens é só desenvolver um frasquinho, um plástico ou uma bisnaguinha, né? Então, é mostrar para as pessoas que existe ciência, existe um racional técnico, existe uma lógica por trás de cada tomada de decisão. Então, de uma forma bem macro, assim, se você quiser a gente pode entrar mais, o curso que a gente dá, nós já estamos na 3ª edição, né, e é sempre muito bacana isso, né? Ele tem esse objetivo. Tanto é que às vezes as pessoas trazem dúvidas reais para a gente discutir durante as aulas ali, e é muito bacana, é muito produtivo, porque eu acabo aprendendo também, porque o problema dela talvez tenha sido algo que eu não tive ainda, mas ele conecta com algo que eu resolvi que talvez ajude ela. Então é esse contexto aí que a gente tem hoje para o nosso curso, sabe? E já prevê, né, Leandro? Porque assim, quando eu falo prever, por exemplo, o Denilson chega lá com uma situação que você ainda não vivenciou, mas que você já pensa, peraí, se isso vier a acontecer, então a gente já tem como tratar, né? Exato. E uma coisa muito interessante, ainda falando sobre embalagem e tudo, né? A gente tem visto aí a inteligência artificial, assim, a cada dia mais acessível, para tudo, né? Em tudo que é plataforma e todos os ramos, né? Você acha que a inteligência artificial ainda não substituir? O que ela vai ajudar no desenvolvimento técnico de embalagem? Isso é uma ótima pergunta, Joelma. Por quê? Quando a gente começou com essa questão de inteligência artificial, a gente ainda olhava assim, será que vai pegar? Será que não vai? E a gente sabe que ela chegou, ela é uma realidade e ela não vai embora, né? E eu não tenho a menor vergonha de dizer para vocês que num primeiro momento eu falei, que negócio de inteligência artificial. Bem assim, né? Mas hoje, né, e já usando inteligência artificial em alguns momentos ali para tomada de decisão, alguma coisa nesse sentido, eu vejo a inteligência da seguinte forma. O que a inteligência ela não vai substituir nunca? O ser humano. O ser humano. Não. Em qualquer que seja a área de atuação. E isso, eu fui tirando
esse olhar mais negativo da inteligência artificial, conhecendo ela e conhecendo as limitações. Porque isso é importante, porque no primeiro momento você acha que não vão criar um robô que vai falar, esse é o melhor, esse frasco para essa válvula, para essa tampa. Ok, ele pode até fazer, mas qual é a lógica que ele vai precisar ter para tomar essa decisão? Então, o profissional de embalagem, ele vai ter que estar sempre muito seguro de que sem dizer, só para não deixar no ar, que eu sei que existe a inteligência regenerativa, né? Que ela vai aprendendo de acordo com o que você vai passando para ela e ela vai se autoprogramando ali. Eu entendo também disso daqui. Mas o profissional de embalagem, ele vai precisar minimamente dar o prompt correto. Porque não adianta nada ele ter a inteligência ali do lado e não saber pedir o que ela precisa fazer para poder ajudar na vida dele a tomar uma decisão ou ser mais assertivo aqui ou ali. Então, eu acho que sim, ela vai ser uma ferramenta muito bacana e já vem sendo uma ferramenta muito legal, mas que ela não vai substituir. Ela vai sim trazer leituras mais rápidas, vai economizar tempo, vai mitigar algum tipo de risco, ou vai falar, se você for por esse caminho, o impacto é X. Coisas que muito provavelmente a gente demora dentro de uma situação normal, sei lá, dependendo do volume do negócio, né? 3, 4, 5 dias, uma semana, ela te traz em horas aquela tomada de decisão. Né? Então você consegue ser mais produtivo, ela vai te dar mais produtividade. A inteligência artificial, né? Sim. É que não dá para escapar dela, e elas hoje estão melhorando, né? Mas ainda tem ali o fator humano, o know-how, ainda tem muito a se aprender. Você vê, um designer, quando ele pensa em embalagem, e a gente tenta levar nesse podcast, a gente tenta... para você ter uma ideia, hoje muitas marcas estão nascendo, muitas sobrevivem, outras viram sucesso, outras morrem, como é natural. Imagina, dos jogadores de futebol que se tem no Brasil, quantos viram Neymar, Ronaldo, etc. Um nicho. Isso funciona para tudo, é Pareto para tudo, né? E a gente, aqui nesse podcast, a gente recebe muito terceirista, que são grandes indústrias, que não fabricam a sua própria marca. Algumas até sim, mas outras fabricam para esses pequenos, essas novas marcas. E eu sempre pergunto para eles, né? Quando um cliente chega na sua indústria com a ideia do lançamento de um produto, de 100, quantos apresentam um plano de negócio dizendo assim, esse meu produto é assim para o público tal, com todo o detalhamento, será distribuído em drogarias ou lojas de cosméticos, etc, etc, etc. Eles falaram, de 100, uns dizem 0, outros dizem 3. Então, assim, você vê o nível. E esses pequenos empresários, eles precisam ter a ideia de que o design tem um impacto não só no ponto de venda para o cliente, mas também na produção. E isso é uma coisa que muitas vezes você coloca na inteligência artificial, mas ela nunca conversou com o engenheiro de produção falando assim, mas esse frasco não vai andar na minha esteira. Ou, como é que eu vou rotular esse frasco? Não tem como. Então, essa interação é uma coisa que no futuro evolui, mas entre design e ponto de venda, você passa pela produção, tem um engenheiro de produção que pode virar para você e falar, não tem como isso que você quer. Não tenho máquina para isso. Não tenho máquina para isso. Então, tudo isso, você vê com o impacto do design lá na ponta. E o curso, voltando no curso, quer dizer, qual o objetivo de vocês na formação? E se ela é técnica ou se, de repente, um empreendedor pode fazer esse curso com vocês? Eu acredito, Denilson, que o curso, antes de falar de curso, aprendizado nunca é demais. Legal. Independente da área que você atua. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, às vezes eu estou em casa, estou olhando o celular ali, rodando ali os reels, aí eu vejo alguém cozinhando uma coisa diferente, eu assisto e vou tentar fazer. Então, assim, eu acho que o conhecimento, ele nunca é demais em qualquer área, em qualquer segmento, porque em algum momento você vai usar. Agora, pegando o seu exemplo, o curso, hoje ele está estruturado para frascos de perfumaria, mas nós abordamos não na mesma profundidade, porque a gente teria que fazer outro curso. A gente não aborda na mesma profundidade que a gente aborda o vidro, válvula, cartucho,
o celofane, a tampa. A gente dá uma pincelada sobre quais são os elementos principais para a junção e para a utilização desse vidro de perfume, porque não adianta nada eu saber de perfume, mas o que eu posso usar nele? Quais são as preocupações que eu tenho que ter? Então a gente dá essa visibilidade também. Mas o perfil do profissional, e respondendo a tua pergunta, pode ser qualquer um. Por exemplo, vou te citar alguns. Se você tem um comprador na tua empresa que ele não conhece de vidro, quais são os atributos que ele vai precisar, que ele vai ter no background dele na hora que ele estiver sentando com um fabricante para negociar um custo? Se ele souber quais são os tipos de desvio que o vidro ele pode ter, quais são os tipos de qualidade que existe, quais são os fatores que levam um vidro a ser mais complexo ou não do que outro para poder produzir, ele vai ter condições de negociar um custo mais assertivo com aquele cara ali. Com certeza. Quer um exemplo simples? Quando você define quando um frasco ele vai ser simples gota, dupla gota, tripla gota. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, Sim. né? Enfim, se for simples gota é um custo, se for dupla é outro, se for tripla é outro. Você está sendo mais produtivo. E quais são os penalties que você tem quando você escolhe cada uma dessas na qualidade do teu produto final? Porque uma das coisas que é muito importante na perfumaria é a aparência. E muitas vezes você vê algumas marcas onde você vê o mesmo perfume com um fundo assim, outro fundo assim, outro fundo assim. Tudo isso são escolhas que você faz. São posicionamentos que você põe para o teu produto. Então isso daí você tem no curso. Por exemplo, a pessoa de qualidade. Uma outra área que não tem nada a ver com desenvolvimento. Quais são as características básicas de um vidro hoje que eu preciso garantir para que ele não vá vazar, para que ele vá ter uma boa interação com a válvula, a tampa? A gente vai falar isso no curso. Né? Então, essa pessoa de qualidade, quando tiver um frasco na mão, ela vai saber o que é um diâmetro T, um I, um H, um eixo maior, um eixo menor, como é calculada a vazão do headspace daquele produto. O design. Poxa, não sabia que o vidro não copia 90 graus. O vidro não faz canto vivo que nem um plástico de injeção faz. Por que ele não faz? Né? Quais são os fatores que determinam essa característica do vidro em não copiar o molde? Porque o molde ele vai estar com 90 graus. O molde é usinado. Mas o vidro ele não forma com 90 graus. Qual que é a espessura de parede que a gente tem que deixar de forma segura ali naquele vidro? Então, para toda a área... Até para o comercial mesmo, Maurício, sem querer te cortar, perdão, falando do Maurício Leandro. Por quê? Quando você vai fazer uma venda, você vai pegar, olha, esse vidro é mais pesado, a parede dele é mais grossa, ele é mais robusto. A gente tem a linha lá, o Eclet, que é um dos vidros que a gente lançou esse ano, Leandro, que ele é polido. Então, a gente sabe que é um trabalho. Você vai comparar um vidro que você vê, por exemplo, de R$5 para um vidro polido que é em torno de R$20. Posicionamento. Então, posicionamento, né? Então, pelo que você falou no curso, então uma pessoa da área comercial também seria interessante estar fazendo, né? Então, abrange, assim, é bem amplo, né? Sim. É interessante, eu acho que assim, vale a pena. Vamos deixar o link, eu vou deixar o link na descrição para esse curso. Sim. Eu acho que pelo público que a gente tem do nosso podcast, eu acho que muitos podem se interessar em fazer isso. Você vê, a Joelma abriu o próprio comercial, não só o comprador, a nossa área de qualidade. Muito. A gente sente isso, né? São pessoas que... É importante ter o conhecimento técnico até para poder, quando um cliente nos liga falando, olha, o frasco chegou, mas está com problema XYZ, sem ainda fazendo uma alusão falando do Headspace, a gente tem um site que é de um e-commerce que atende pequenos artesãos e que querem fazer. E aí um cliente devolveu uma mensagem falando, olha, meus vídeos estouraram, não deixou o Headspace. Então, por quê? Ele foi lá, comprou, né? Encheu e foi para o transporte e deu problema. Então, agora a gente tem que colocar tudo isso quando é dado feedback para nós, para os clientes, a gente procura colocar em warnings, né? De advertências na descrição do produto. Exato. E vai tentando ensinar através. Agora, a gente espera que ele leia, que não sobrevoe o texto, né? Porque ali estão informações importantes. Ó, esse frasco não serve para tais válvulas, para tais tampas.
garanta que há um espaçamento, o headspace, a gente vai ensinando essas pessoas. E um curso desse, para quem quer levar isso adiante como um negócio, é fundamental. Né? Faz toda a Exato. diferença, né? Eu acho que faz toda a diferença. Fico muito contente. Obrigado pela divulgação do curso, né? Não foi o propósito vir aqui falar dele, mas já que vocês falaram, é só seguir a gente lá na nossa página e se inscrever. Terei o maior prazer em conversar e aprender com vocês também. Eu acho que é importante porque é o que você falou, aprendizado nunca é demais. E a pessoa que está começando, um pequeno empreendedor, muitas vezes ele erra numa coisa tão pequena, mas que para ele ali, para quem está começando, faz toda a diferença, né? Ele, de repente ele está com valor ali para investir e aquele investimento vai por água abaixo por causa de uma coisinha tão... que pra gente é pequeno, mas que pra ele acabou com o negócio dele, né, Exato. Denilson? É verdade. Exato. A Joelma também poderia ficar com você horas, porque são horas Eu adorei o papo aqui, viu? horas muito de... bom. Não parecia que a gente está sendo gravado, nada disso aqui. A gente está Legal. num bate-papo É super verdade. bacana. E são horas de voo de ambos, né, nesse segmento, um com design, outra de atendimento ao cliente, mas o que a Joelma tem de experiência, de cases reais, e que ela já vivenciou, que ela tem que parar para orientar o cliente, olha, esse frasco não é para o público que você quer, talvez, olha esta válvula, olha, cuidado com Me isso. permite Com uma certeza. colocação? Sabe uma outra coisa que é extremamente importante? E principalmente para quem vende, né? Se você souber identificar as particularidades do vidro, quando alguém colocar um vidro mais barato do que o seu na tua frente, tu vai saber defender o seu produto. Com certeza. Você quer este? Olha, mas tudo bem, é uma escolha sua. Você sabe qual que é o posicionamento do seu produto, mas esse cara não é igual a esse por conta disso, disso e disso. Com certeza. Isso a gente acompanha dia a dia, Leandro. A gente tem muitas situações assim, mas tal lugar tá desse valor. Traz uma amostra aqui pra gente dar uma olhada. Olha, esse vidro não tem o gelo, veja o peso desse, veja o peso. Então, a gente faz todo esse comparativo, não só com vidro, com tampas, com válvulas também, que hoje no mercado, antigamente eram uns 2 fabricantes de válvula. Hoje, assim, principalmente na China, você melhor do que eu pode falar, em tudo que é lugar, você encontra a válvula. Mas e a qualidade? Você quer uma válvula de R$1, ou você quer a válvula de 1 centavo? Porque ele vai te oferecer. Sim. Então, mas tem toda a questão de qualidade, né, vazamento... Tem tudo isso, é o conjunto, de né? metais que vão dentro, que não interfiram com o produto. Exatamente. Ela sempre conta dessas histórias, né, Jo, dessas válvulas desenvolvidas. Isso. Não é? E são as preocupações, né, que você tem como desenvolvedor de embalagens, entender como cada material vai reagir com o seu produto, né? Porque aí, só para finalizar minha fala aqui, a gente não falou sobre isso, mas uma das coisas que é fundamental, qualquer profissional de desenvolvimento de embalagens que estiver lidando com produto e vai lançar alguma coisa, ele tem que estar muito próximo do pesquisador do produto. Porque tem uma pergunta que é fundamental e ela não anda sem as outras não andam sem ela ter sido respondida, que é o seguinte: como é que o seu produto estraga? A primeira pergunta que qualquer profissional de embalagem tem que fazer é essa. Porque se você vai me dar um produto para eu envasar em algum lugar, eu preciso saber das características que eu preciso proteger aquele produto. Exato. Porque a partir daquilo é que eu vou fazer todo o restante. Eu vou falar qual que é a melhor material, qual que é a melhor válvula, se pode ou não ter contato com a mola, com a esfera, se eu preciso de uma embalagem fechada para o produto não mudar de cor ao longo do envelhecimento dele. Exposição ao sol, Exposição ao sol. Depende do ponto onde Então, ele vai ser vendido, né? A luz, a dicróica. A luz, A primeira pergunta que tem que ser feita é essa: como o seu produto estraga? Olha aí, você vê, né? é mais uma coisa. Importante. E eu falo, né, Leandro, a gente não quer, a gente como vendedor, fazer uma única venda, né? Porque muitas vezes chega aquele cliente com aquela ideia fixa e você não orienta. Eu sempre falo para a equipe, é preferível você vender um pouquinho menos nesse início e depois você permanecer com aquele cliente do que fazer uma venda grandiosa e aí uma única, né? Então, eu acho que o cliente cresce, a gente cresce junto com ele, né? Sabe como é que eu chamo isso, Joelma? É o não responsável. É melhor você dar um não responsável, perder um negócio, mas você ganha a confiança dele. Porque quando ele for comprar com uma outra pessoa, fazer qualquer outra coisa,
e der ruim, ele vai, pô, a pessoa me avisou disso É daqui. verdade. E ela vai voltar onde? É. Ela vai voltar em você. Eu falo que é o não do pai e da mãe, né? É isso aí. Né? Que a gente É faz, isso aí. mas é para cuidar, né? Exato. Então, acho que é isso, né, Denis? É isso. Mais do que isso, é agradecer a tua presença conosco. Eu acho que só engrandece. A gente tem procurado fazer esse trabalho de curadoria de embalagens, mas mais do que isso, é fazer com que o pequeno empreendedor vá ganhando, vá se capacitando através dos nossos programas em finanças, em processos, em design, para entender um pouco melhor e fazer o melhor produto possível para o ponto de venda. Ainda queremos trazer aqui gente que são varejistas que falam, olha, qual é o processo de escolha de um produto quando entra na minha loja? Como é que eles expõem isto? O diferencial do design na gôndola frente a outros produtos. Por que ele tem que ter determinados tamanhos? A gente ainda olha essas gôndolas e vê nunca o cara pensou nesse produto, ele está aí apagado, coitadinho, né? Tem gente que não pensa. Então a gente quer trazer também gente de ponto de venda. E aí te agradecer a vinda aqui imensamente, né? De você ter estado aqui com a gente. Talvez a gente faça uma outra, que foi até uma proposta do Maurício depois, mais específica sobre o curso, de fazer você com ele juntos. Olha, acho que pode ser uma segunda parte. Né? Uma parte, eu acho que vai ser interessante também a gente fazer alguma coisa até mais voltadas para o design, né? Para aquela formação daquelas pessoas que estão querendo realmente se desenvolver, nem tanto para o empreendedor, mas um pouco mais específico e direcionado, por que não? Aí podemos trazer até o Arnaldo, que é o diretor da Matriz, que praticamente, né, ele é o filho do seu Arnaldo, que fundou a Matriz há 32 anos atrás, verdade. né? Mas ele é um engenheiro químico, mas que também é um apaixonado por design de embalagem. Olha, é um colega, vocês vão se dar super bem. É verdade. Aí é um podcast de uma manhã, tá? Aí pode ter certeza. Eu ficarei extremamente honrado. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Falar de embalagens, para mim, é super prazeroso, porque eu costumo dizer para todo mundo, eu sou apaixonado por esse universo. Legal. Apaixonado. Então, contem comigo sempre que precisar. Leandro, muito obrigada aí por compartilhar, pelo aprendizado, né? Porque é o que a gente falou no início aqui, nunca é demais. E a gente está aprendendo, a gente aprende com você, nosso público também, que é um público que gosta de estar pesquisando, gosta de estar tirando, né, Denilson? Ligam, pedem informações. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Tá bom? Obrigado. Então, agora, fiquem atentos, olhem aqui os links disponíveis na descrição desse vídeo. Nós vamos ter e-book, nós vamos ter a inscrição do curso para aqueles que se interessarem para fazer este curso de design, de perfumaria, né, de frascos para perfumaria. Lembra de curtir, de compartilhar com aquele seu parceiro de negócio que acha que deve assistir esse episódio para conhecer um pouco mais desse universo de design, de embalagens, de empreendedorismo nos setores de perfumaria, cosméticos, farma. É isso, Joelma? É isso, gente. E dúvidas? Estamos com a equipe comercial à disposição. Entre em contato com a gente pelos números que estão aí na bio. E estamos à disposição para te orientar, para dar uma curadoria realmente para que vocês cresçam e a gente caminhe junto com vocês. Obrigada pela atenção. Leandro? Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.